Fala galerinha da Escola Monsenhor Antonino, a aula de hoje é para vocês do primeiro ano D e E, tá bom? Da disciplina de História. E hoje nós vamos aprofundar mais uma vez os nossos conhecimentos sobre as civilizações da Mesopotâmia e do Nilo. Só que especificamente nós hoje vamos estudar sobre a civilização da Mesopotâmia, tá bom? Então se liga no slide que eu preparei para vocês sobre todas as organizações. Nós vamos começar, obviamente, pela ocupação da Mesopotâmia. Então se liga aí e preste atenção. Então, galera, chegando aqui na ocupação da Mesopotâmia, primeiramente vamos relembrar que Mesopotâmia, ela significa, é uma palavra de origem grega que tem como significado entre rios. E se refere, claro, obviamente, à região compreendida entre os rios Tigre e Eufrates, abrangendo o território do Iraque e do Kuwait atuais, onde hoje se localizam. O nordeste da Síria, o sudeste da Turquia e parcelas do sudoeste do Irã. Essa região, pessoal, ela faz parte do chamado Crescente Fértil, uma área excelente para a agricultura, embora esteja cercada por terras áridas também. As primeiras sociedades, elas foram dotadas de escrita, que a gente vai ver mais na frente, e de uma estrutura social complexa, formaram-se nessa região também, conhecida como o berço da civilização, entre aspas, tá bom? Então, gente, a Mesopotâmia ela passou por breves períodos de unificação política. Inclusive, na maior parte do tempo, constituiu-se de uma série de cidades-estados, que, como vocês podem observar aqui, este é o modelo de cidade-estado, tá bom? Independente também, as cidades-estado, elas eram independentes também, cada uma tinha uma forma de se organizar. E elas se constituíram em torno dos rios Tigres e Eufrates. Cada cidade-estado também, pessoal, havia um rei, onde esse rei ele era visto como representante dos deuses, mediador entre estes e os humanos também. Cabia ao rei reger a cidade-estado, realizar as funções religiosas, vitais e comandar seus exércitos nas batalhas contra a cidade-estados vizinhas, tá bom? Os povos que habitavam a Mesopotâmia ao longo dos vários séculos foram os sumérios, os acádios, os amoritas, que são os antigos babilônios, os assírios e os elamitas e os caldeus, que são os novos babilônios, tá bom? E aqui, pessoal, nós vemos digamos sucintamente, a parte que corresponde ao território da Mesopotâmia. Temos aqui essa parte vermelha, que é o Império Sumério, temos a parte verde, que é o Império Acádio, temos aqui essa parte amarela, alaranjada, que é o Império Assírio, e, portanto, temos essa parte esverdeada, que é o Império Babilônico, tá bom? Vamos conhecer agora sobre as atividades econômicas que essa civilização já tinha adotado naquele período. Se ligar aí no slide. Então, galera, o Vale da Mesopotâmia ele era árido e pouco fértil. Por causa disso, os povos dessa região dependiam da agricultura irrigada. Dessa forma, gente, as cheias dos rios Tigres e Eufrates tinham de ser bem aproveitadas. Afinal, elas eram fundamentais também para a atividade agrícola. O sistema de irrigação, gente, eles foram desenvolvidos por comunidades camponesas desde aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Vocês analisando aqui estas gravuras, primeiramente essa primeira gravura, dá para perceber, pessoal, que as atividades de agricultura, elas se desenvolviam realmente através das margens dos grandes rios e eles cavavam canais para que esta água ela pudesse ir até mais adentro do território, até mais adentro do terreno. Isto facilitava a irrigação e facilitava ainda mais com que este terreno ele fosse bem mais aproveitado, tá bom? Os templos, pessoal, aqui nesta segunda gravura, a gente pode perceber que aqui tem um tipo de templo, que este templo ele também vai ser denominado, ele vai ser chamado de zigurates, tá bom? Eles eram complexos de agrários artesanais, onde conviviam pessoas de diferentes camadas sociais. Ao lado dos templos também a gente pode perceber que existia palácios com estruturas políticas e econômicas. Os templos eles também desempenhavam um papel central na economia mesopotâmia. Tá bem? Tá bom? Neles
era administrada a produção agrícola, era provido também o comércio e a realização de empréstimos também. Funcionava como se fosse uma forma de comércio, tá bom? E aqui a gente vê um exemplo mais ou menos como é esta estrutura das cidades-estados. Lá no fundo, pessoal, a gente percebe que tem uma torre aqui, que essa torre aqui, pessoal, ela ficou conhecida como a Torre de Babel, tá bom? Mas na frente a gente pode até aprofundar sobre esta torre, tá certo? Que faz parte também da Mesopotâmia. Então, galerinha, já que vocês já estão sintonizados sobre as atividades econômicas da Mesopotâmia, agora é hora de partir para um ponto também que foi muito importante para aquela civilização. Estão lembrados da aula passada, onde nós falamos sobre a escrita? Vamos conhecer um pouco mais sobre a escrita cuneiforme que surgiu justamente lá na Mesopotâmia através dos sumérios. Se liga aí no próximo slide, galera. Então, gente, os mesopotâmicos, eles foram os primeiros, né? Digamos, um dos primeiros a desenvolverem as primeiras formas de escritas da história, que é através do sistema cuneiforme, tá bom? Cujos esses registros, eles datam entre 4 milênios antes de Cristo, tá bom? Uma parcela muito pequena da população sabia ler e escrever. Neste pequeno grupo destacavam-se os escribas, que eram funcionários da realeza, em sua maioria, especializados na escrita cuneiforme. Então, preparados desde crianças na Intuba, que era uma espécie de escola na Mesopotâmia, estes escribas, gente, eles eram peça-chave para garantir o funcionamento de todo o sistema político e econômico mesopotâmico, ocupando a posição privilegiada na sociedade. E aí, pessoal, esses sinais, a gente percebe que estas escritas, eles eram gravados em pedras, tá bom? Também na argila úmida e tinha uma forma de pregos de cabeça larga ou cunhas também. Por isso o nome na escrita cuneiforme, tá bom? Por acaso, vocês já ouviram falar numa expressão olho por olho, dente por dente? Então, galera, esta é a hora que nós vamos conhecer, vamos voltar no tempo para perceber de onde ela surgiu. Esse código, pessoal, de Hammurabi, ele é o mais conhecido de todos os seus documentos jurídicos. Ele foi elaborado por ordem do próprio rei Hammurabi, que governou o primeiro Império Babilônico, entre 1792 a 1750, antes de Cristo. E ele trata-se de uma sistematização também de uma escrita em estela de pedra negra, pessoal. Vejam que esta pedra realmente ela é bastante escura, tá bom? O seu império se estendia da Síria, do norte da Mesopotâmia, até a Caldeia do Sul. E pessoal, este código ele ficou muito conhecido pelas suas leis bastante rígidas, que traz até uma frase bastante conhecida quando se menciona ele, que é o, abre aspas, olho por olho, dente por dente, fecha aspas. Este código, pessoal, esta frase, ela vai fazer a alusão de que o prisioneiro, o cidadão punido, ele tinha que receber a punição igualmente ao crime que ele havia cometido, tá bom? Então, se porventura ele viesse roubar um determinado objeto, muitas das vezes este detento ele tinha as suas mãos decapitadas, tá bom? Isto como forma de pagar com a mesma moeda aquilo que ele havia feito, tá bom? Vale ressaltar também, pessoal, que este código ele trazia uma separação na estrutura social. Aqui eu trouxe uma pirâmide para vocês, onde no topo ficaria o rei, na estrutura do Código de Hammurabi. Os militares e sacerdotes seria a próxima etapa desta pirâmide. Em seguida vinham os comerciantes, artesãos, camponeses e, por fim, os escravos, que eram os que estavam bem à margem mesmo, que estavam abaixo da pirâmide. Eles eram, digamos que, a base do trabalho e, obviamente, os que estavam submissos a todas as outras classes sociais. Como toda civilização antiga e as civilizações contemporâneas também, o ser humano ele sempre se preocupou em estar acreditando em algo superior, tá bom? Em algo que estava além do nosso plano físico. Isso não foi diferente também
dos povos da Mesopotâmia. Inclusive, eles foram um dos primeiros a estarem estruturando uma crença religiosa e também estar acreditando em algumas divindades, que inclusive nós vamos conhecer agora no próximo slide. Vamos se ligar aí e aprofundar mais os nossos conhecimentos sobre a religiosidade da Mesopotâmia. Então, gente, chegando aqui na religião e ciência, nós podemos ver que, não sendo diferente das outras civilizações, os povos da Mesopotâmia também tiveram primeiramente a sua crença no divino também, tá bom? Vale ressaltar aqui. Na Mesopotâmia, religião e ciências andavam totalmente juntas. Os fenômenos que aconteciam na natureza davam-se como explicação que eram vontades ou intervenções dos deuses. E aqui eu trouxe para vocês alguns dos deuses mais populares da Mesopotâmia. Nós temos aqui primeiro o Marduk, que era o deus principal da Babilônia, retratado muitas vezes em companhia de 4 cães. Aqui para vocês eu trouxe a representação dele ao lado de um tigre, não, ao lado de um dragão, tá bom, pessoal? Dotado de 2 chifres. Ele era relacionado ao nascer do sol e a sua companheira era a Sarpinito, vinculada ao nascer da lua e às vezes a Vênus. Aqui eu trouxe para vocês também o deus Ashur, que era cultuado exclusivamente pelos assírios, sendo, portanto, seu deus nacional e protetor da cidade de Ashur. Como eu disse para vocês, cada cidade-estado tinha a sua própria organização política e tinha também a sua crença, o seu deus, que era o protetor da sua própria cidade, tá bom? Ashur, que foi durante muito tempo a capital assíria, certo? Representado frequentemente por um círculo dotado de asas, estava relacionado ao Sol durante o eclipse. E aqui, por fim, eu trouxe para vocês o Shamash, que seguramente uma das mais antigas divindades da Mesopotâmia, era o deus Sol. Por sua capacidade de iluminar todas as coisas, estava identificado como juiz tanto do céu como da terra. Ele e sua companheira, eram particularmente venerados em Larsa e Sipar, tá bom? Que eram estados também da Mesopotâmia. Então é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Uma aula que foi mais aprofundada, mais do que a primeira. E desde já se liguem para estudar, estarem revisando este vídeo para responderem às atividades que eu irei passar logo após a exibição desse vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus, um forte abraço, se cuidem, pessoal, e hashtag fiquem em casa, não são férias, tá bom? Valeu, galerinha! Primeiro ano de e da Escola Monsenhor Antonino, Guaraciaba do Norte, Crédito 5. Forte abraço!